A história que vou contar nunca foi dita em voz alta antes. Sempre achei que, se eu falasse, daria ainda mais força ao que aconteceu. Mas ultimamente, ando sentindo como se aquilo estivesse tentando voltar. E talvez contar tudo seja a única forma de me livrar. Na época, eu tinha 27 anos e trabalhava como técnico em eletricidade, especializado em reformas de prédios antigos. Recebi uma proposta para restaurar a parte elétrica de uma igreja em ruínas, num vilarejo isolado do interior do Paraná, chamado São Jerônimo dos Anjos. Um lugar que, até então, eu nunca tinha ouvido falar. A proposta veio de um padre chamado Joaquim. Voz calma, gentil, mas com um tom de urgência estranho demais para uma simples instalação elétrica. Disse que a igreja era centenária e precisava estar pronta para uma celebração especial que aconteceria em 2 semanas. A grana era boa. Boa até demais. E isso deveria ter sido meu primeiro alerta. Cheguei ao vilarejo no começo de uma segunda-feira. A estrada era de terra, cheia de curvas, cercada por mata fechada. Quando finalmente vi o campanário da igreja surgindo entre as árvores, um arrepio me percorreu. Ela era enorme, mas decadente. As paredes rachadas, cobertas de limo. Os vitrais estavam intactos, mas todos escurecidos como se tivessem sido pintados por dentro. A torre parecia inclinada. E o sino estava silencioso. O povoado em si era estranho. As casas pareciam abandonadas, mas eu via cortinas se mexendo, sombras nos batentes. As pessoas não saíam. Ninguém falava comigo. Só o padre. Ele me recebeu na porta da igreja com um sorriso cansado e um aperto de mão frio demais. A fé aqui é silenciosa, meu filho, ele disse. Mas forte. Muito forte. Comecei o trabalho no dia seguinte. A rede elétrica estava completamente destruída. Fios corroídos, painéis queimados, como se tivesse havido uma sobrecarga massiva. Mas não havia sinal de fogo, nem cheiro de fumaça. Só umidade. E um calor constante, abafado, vindo de dentro da própria estrutura. Algo não fazia sentido ali. Durante o segundo dia, fui até o porão, onde ficava o gerador antigo. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo com algo mais orgânico. Encontrei símbolos esculpidos nas paredes, cobertos por panos e tábuas. Nada que lembrasse a iconografia cristã. Eram figuras tortas, com rostos cobertos, olhos escuros demais. Fotografei algumas, só por precaução. Naquela noite, tive o primeiro pesadelo. Eu estava dentro da igreja, mas os bancos estavam vazios. O altar coberto com um pano vermelho escuro, pingando. Lá na frente, o padre falava em uma língua que eu não conhecia, mas entendia. As paredes respiravam. Eu vi. Elas pulsavam como carne viva. E atrás do altar, uma porta que não existia durante o dia se abriu. Algo saiu de lá. Algo alto, com vestes negras e um véu cobrindo o rosto. O sino tocou, sozinho. E eu acordei, encharcado de suor, com o som ainda ecoando na cabeça. Tentei ir embora no dia seguinte. Mas meu carro simplesmente não funcionava. E quando tentei pedir ajuda, ninguém no vilarejo me respondia. O padre apareceu pouco depois, com a mesma calma desconcertante, e disse que era normal ter dificuldades ali. Que eu deveria apenas terminar o que comecei. Foi no 4º dia que tudo desabou. Eu estava ajustando o quadro de luz quando percebi que alguém me observava do alto do coro da igreja. Era uma mulher, de preto, com o rosto coberto por um véu. Parada. Imóvel. Olhei para cima, assustado. E quando pisquei, ela não estava mais lá. Subi correndo as escadas do coro, o ar estava mais denso. O silêncio mais profundo. Foi então que ouvi o sino tocar. 1, 2, 3 vezes. Devagar, pesado, como se anunciasse algo. Na volta, encontrei o padre diante do altar. Mas ele não estava sozinho. Havia várias pessoas ali agora. Moradores. Todos sentados, com os olhos fechados, como se estivessem em transe. A mulher de véu estava atrás dele. E ele,
Ele me olhou como se já soubesse que eu veria aquilo. A última missa está prestes a começar. Ele disse: E você, meu filho, é a oferenda. Eu corri. Não sei como saí dali. Corri pela mata, tropecei, ralei o rosto, rasguei a roupa. Andei horas até encontrar uma estrada onde um caminhoneiro me ajudou. Quando contei o que aconteceu, ele ficou pálido. Disse que São Jerônimo dos Anjos foi desativada há mais de 30 anos, depois de um incêndio que consumiu toda a vila e matou dezenas durante uma missa noturna. Ninguém sobreviveu. Nem o padre. Mas eu estive lá. Eu falei com ele. Eu vi as pessoas. Eu vi aquela coisa sair da porta atrás do altar. E desde então, todas as madrugadas, ouço o som de um sino tocando. Longe. Sempre às 3 da manhã. Como se a missa ainda estivesse em andamento. Como se ainda estivessem esperando por mim. Essa história nunca foi contada para ninguém, nem mesmo para os meus pais. E sinceramente, não sei por que estou escrevendo isso agora. Talvez eu esteja tentando entender o que aconteceu comigo naquela serra. Ou talvez esteja tentando alertar alguém, antes que seja tarde. Aconteceu em 2019. Eu fazia parte de um grupo de jovens da paróquia onde cresci, no interior de Santa Catarina. Gente boa, tudo organizado, nada fanático. Todo ano, a gente fazia uma espécie de retiro espiritual em locais isolados, para ficar longe da internet, refletir sobre a vida e fortalecer a fé. Foi aí que surgiu a proposta de irmos para uma antiga capela no alto da Serra da Cruz Negra. Um lugar que, segundo o padre que nos acompanhava, tinha sido esquecido com o tempo, mas mantinha uma aura de santidade intocada. Só que ninguém ali parecia ter ouvido falar desse lugar antes. Nem mesmo os moradores da região. Mesmo assim, no começo de agosto, subimos a serra em 2 carros, com 11 pessoas ao todo. A estrada era sinuosa e precária, cercada por pinheiros que cobriam o céu. Depois de 3 horas dirigindo, o sinal do celular sumiu, o ar ficou gelado, e a sensação de estarmos sendo observados começou. Quando a capela finalmente apareceu, silenciosa no meio da neblina, algo dentro de mim avisou: não entre. Mas eu entrei. Era uma construção simples de pedra escura, com uma cruz de ferro enferrujada no topo. As janelas estavam tampadas com madeira. E, estranhamente, o lugar parecia limpo demais para algo que, supostamente, estava abandonado havia décadas. O padre disse que era um sinal de respeito, que o sagrado cuidava de si mesmo. Só que havia algo errado no cheiro. Um odor doce demais, misturado com ferro, como sangue envelhecido. Durante a primeira noite, ficamos todos dentro da capela. Alguns em sacos de dormir, outros em colchões improvisados. À meia-noite, ouvi passos do lado de fora. Pensei que era algum animal, mas então escutei batidas leves na porta. 3 toques. A mesma sequência. 3 vezes. O padre foi o único que se levantou. Abriu a porta com calma. Lá fora, não havia ninguém. Mas ele ficou parado ali, como se visse algo que nós não víamos. Depois, fechou a porta e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele estava diferente. Olhava fixamente para o altar, murmurando palavras em latim. Quando alguém perguntou se estava tudo bem, ele apenas respondeu: estamos em solo de promessa. Aqui, as vozes são mais antigas que os homens. Achei estranho, mas tentei ignorar. Na segunda noite, a coisa piorou. Acordei com um som vindo do porão. Sim, havia um porão na capela, trancado com correntes. Parecia um choro, ou uma reza. Mas era como se tivesse alguém lá embaixo, implorando por ajuda. Chamei 2 amigos e convencemos o padre a abrir. Ele relutou, mas acabou cedendo. Quando abriu a porta, um cheiro podre escapou dali. Descemos com lanternas. O porão era pequeno, com paredes de pedra e marcas escuras por todo lado. Havia um símbolo estranho no chão, feito com cera preta. E nas paredes, ganchos enferrujados. Um dos rapazes vomitou. Eu fiquei paralisado.
e o padre apenas sussurrou: aqui foi feito o sacrifício. Ninguém entendeu nada. Começamos a pressionar. Ele, finalmente, contou. Aquela capela havia sido construída no século XIX, por monges que acreditavam que aquele lugar era um ponto de escuta, um local onde as orações chegavam mais rápido ao céu. Mas, com o tempo, começaram a dizer que algo respondia de volta. Não Deus. Algo anterior a ele. As missas se tornaram mais secretas. Pessoas desapareciam. E então, um dia, tudo parou. Os monges sumiram. A capela foi lacrada, mas nunca esquecida. Discutimos a noite inteira. Queríamos descer no dia seguinte, mas o carro de um dos rapazes não ligava. O outro simplesmente tinha desaparecido. Não havia marcas de pneu, nem rastro, como se nunca tivesse existido. Na terceira noite, começaram a aparecer sombras no teto, vozes vindo das rachaduras da pedra. O altar começou a escorrer uma espécie de óleo escuro. E, a cada hora, alguém do grupo desaparecia. Primeiro foi uma garota, Ana Paula. Depois, os gêmeos. Sumiam do saco de dormir sem um som, como se nunca tivessem estado ali. Só restamos 4. Eu, o padre e mais 2. Tranquei a porta da capela com tudo que consegui empilhar. Mas era inútil. A porta se abriu sozinha, às 3 da manhã. E lá fora, vi uma procissão. Eram dezenas de figuras encapuzadas, segurando velas negras, todas sem rosto. E atrás delas, vinha ele, alto, encapuzado, com uma máscara feita de osso. Caminhava sem tocar o chão. As sombras se afastavam ao redor. E quando ele olhou para mim, eu desmaiei. Acordei no hospital 3 dias depois. Me encontraram numa estrada de terra, desidratado, em choque. Nenhum sinal da capela, nem do padre, nem de ninguém. Disseram que foi delírio, trauma, que imaginei tudo. Mas eu sei o que vivi. Porque às vezes, durante a madrugada, escuto 3 batidas na minha porta. 3 toques. 3 vezes. Sempre às 3 da manhã. E quando olho pela janela, vejo uma vela acesa lá fora. Eu fui zelador de uma igreja durante 7 anos da minha vida. Sempre gostei da calmaria dos corredores silenciosos, do cheiro das velas queimadas, dos vitrais refletindo a luz do sol pelas manhãs. A paróquia ficava em uma cidadezinha pequena no interior de Minas, dessas onde todo mundo conhece todo mundo e a missa de domingo ainda enche os bancos. A igreja de São Miguel Arcângelo era antiga, construída no século XIX, e embora fosse bonita por fora, carregava uma atmosfera pesada. Alguns diziam que era pela idade do lugar. Eu sempre achei que era pelo que estava trancado na sacristia velha, no fundo do corredor do lado esquerdo do altar. A tal sala nunca era usada. Desde que comecei, ela estava sempre trancada com uma chave enferrujada, guardada dentro de uma gaveta trancada, dentro de um armário trancado, no escritório do padre. 3 fechaduras. Sempre achei estranho, mas nunca questionei. Só que, com o tempo, comecei a notar coisas. Às vezes, quando a igreja estava vazia e eu limpava os bancos à noite, ouvia alguém andando atrás da porta da sacristia velha. Passos lentos e arrastados. No começo achei que era eco, ou minha cabeça pregando peças. Mas então vieram os sussurros. No começo, eram baixinhos, quase imperceptíveis. Só que eu comecei a entender palavras. Me tire daqui. Ele está aqui dentro. Abre, por favor. Eu rezava, me benzia, tentava ignorar. Mas toda vez que passava por aquela porta, sentia uma dor aguda na nuca, como se alguém me observasse bem de perto. Contei ao padre. Ele ficou pálido. Disse para eu nunca abrir aquela porta, que era melhor nem escutar. E então me contou que, anos atrás, antes mesmo de ele chegar, havia acontecido algo ali. Algo que a diocese mandou enterrar. Literalmente. A história, segundo ele, era a seguinte. Na década de 60,
um padre jovem, chamado Álvaro, começou a apresentar um comportamento estranho. Diziam que ele passava horas trancado na sacristia, rezando alto demais, gritando nomes que ninguém reconhecia. Começou a se mutilar, a cuspir na hóstia consagrada. Uma noite, durante a missa, ele subiu no altar, rasgou a batina e disse que o arcanjo havia caído, e agora caminhava sobre o altar com pés queimados. No dia seguinte, ele desapareceu. A sacristia foi trancada. E ninguém mais falou sobre isso. Mas o que quer que estivesse lá dentro, ainda estava. Na semana seguinte, o padre viajou para um retiro. E foi aí que tudo aconteceu. Na primeira noite sozinho, acordei com o sino da igreja tocando. 3 da manhã. Desci correndo da casa paroquial e entrei pela lateral. Estava tudo escuro. Só a porta da sacristia velha, aberta. Eu juro por Deus, eu travei. Fiquei parado, respirando pesado, com o coração disparado. E então ouvi: "Está frio aqui, não quer entrar e me aquecer?" Era a voz da minha mãe. Mas minha mãe estava morta há 2 anos. A voz mudou. Virou a do padre. Depois da moça da padaria. Depois da minha voz. "Você já está aqui dentro. Você já entrou. Você nunca vai sair." Apaguei. Acordei horas depois, caído no chão do altar, com o rosto encharcado de sangue. Meu nariz sangrava sem parar. E a porta da sacristia estava trancada novamente. O padre voltou no dia seguinte. Quando contei tudo, ele olhou fixo para mim e disse: "Agora você entende por que ninguém entra lá." Depois disso, fui embora. Pedi demissão. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando passo por igrejas antigas, ouço 3 batidas secas vindas de alguma porta esquecida. Sempre 3. Sempre no fundo do altar. E, se eu escutar com atenção, ainda ouço minha voz sussurrando lá de dentro: "Me tire daqui." O que eu vou contar agora aconteceu em 2017 e eu trabalhava como técnico de som e iluminação para eventos religiosos. Era um serviço bem específico, mas pagava bem, e a maioria dos contratos era com igrejas históricas que queriam modernizar suas estruturas. Na época, fui contratado para revisar o sistema de áudio de uma igreja chamada Nossa Senhora das Dores, uma construção centenária, com arquitetura barroca e uma acústica impressionante, usada para missas cantadas e corais. Nunca tinha ouvido falar dela antes, mesmo sendo da região, o que achei estranho. Mas aceitei o serviço sem pensar 2 vezes. Era uma boa grana. Cheguei lá numa tarde fria de quarta-feira. A igreja ficava no alto de uma colina, afastada do centro da cidade, rodeada por árvores antigas e uma cerração que parecia não se dissipar nunca. A fachada era linda, com pedras escurecidas pelo tempo, vitrais gigantes e uma torre onde o sino soava, mesmo sem corda aparente. Me recebeu um homem magro, de batina preta, que se apresentou apenas como Padre Estevão. Tinha os olhos fundos, a pele quase cinza e uma calma perturbadora. Falava baixo, pausado, como quem medita cada palavra antes de deixar que ela saia. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Mesmo com o vento lá fora e a estrutura velha, lá dentro não se ouvia absolutamente nada. Nenhum eco, nenhum ruído. Era um silêncio denso. Comecei a fazer os testes com o som. O painel era moderno demais para um lugar tão antigo. Parecia novo, como se tivesse sido instalado naquele ano. Só que havia registros dizendo que o sistema tinha sido instalado em 1985 e nunca havia passado por manutenção. Tudo estava em perfeito estado. Durante os testes, notei que havia microfones presos em lugares incomuns, embaixo do altar, dentro do confessionário, atrás do púlpito, e um bem no centro do coral alto, uma espécie de sacada acima da entrada da igreja, onde normalmente ficava o coro. Perguntei ao padre sobre isso. Ele apenas disse: "O som do coral é sagrado. Não deve ser interrompido." Insisti, querendo saber por que haviam tantos microfones ligados se o coral já não funcionava há anos, segundo os próprios registros da paróquia. Ele desviou o olhar e respondeu, em voz baixa:
Eles nunca pararam de cantar. Só pararam de ser vistos. Naquela noite, terminei meu trabalho e pedi para dormir por lá, já que o último ônibus para o centro havia saído. O padre permitiu que eu ficasse num quarto atrás da sacristia. Às 2 da manhã, acordei com música. Canto gregoriano. Perfeito. Vozes angelicais. Harmonioso, mas fora de lugar. Levantei trêmulo. Fui até a nave central da igreja. Estava tudo escuro, exceto uma luz fraca vindo do coral alto. Subi as escadas devagar, pisando com cuidado. A música vinha dali. O microfone do centro estava ligado, o som saindo direto das caixas de som da igreja, mas não havia ninguém lá. Ou pelo menos, foi o que pensei. Ao chegar no topo, vi rostos. 5 ou 6. Homens e mulheres, parados na escuridão. Sem corpo aparente. Só rostos suspensos no ar, com bocas abertas, cantando com perfeição. Mas havia algo errado. As bocas não se moviam. Só as vozes saíam, como se fossem ecos de um tempo esquecido. Os olhos estavam abertos, fixos em mim, sem piscar. Quando dei um passo para trás, um dos rostos sussurrou algo. Não com a voz do canto, mas com outra, mais baixa, mais humana. Você ouviu. Agora não pode mais sair. Corri. Desci as escadas tropeçando. As vozes ficaram mais altas. As caixas de som começaram a chiar, e então, explodiram em um ruído agudo que me fez sangrar os ouvidos. O padre apareceu no altar, como se tivesse brotado do chão. Calmamente, ergueu a mão e todas as luzes se apagaram. O som cessou. O silêncio voltou. Eu desmaiei ali mesmo, aos pés do púlpito. No dia seguinte, acordei no banco da frente da igreja, com um cobertor sobre mim. O sol entrava pelos vitrais. Tudo parecia normal. Sem música, sem ecos, sem rostos. O padre não estava mais lá. Uma senhora, responsável pela limpeza, disse que não havia nenhum padre Estevão naquela igreja. Que o último padre havia morrido em 1987, e desde então, a paróquia era apenas mantida aberta para visitas ocasionais. O coral, encerrado em 1983, após uma tragédia, um desabamento matou 7 pessoas durante uma apresentação. 7. 5 mulheres e 2 homens. Fui embora de lá sem olhar para trás. Mas até hoje, às vezes, escuto aquele canto, vindo do rádio, da televisão desligada, ou no silêncio do meu próprio quarto. E sempre que escuto, sei que eles ainda estão cantando, no alto daquela igreja, esperando alguém subir de novo.